O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que te revelou isto, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencer. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Assim seja. Caríssimos irmãos e irmãs, você que nos acompanha na transmissão desta Santa Missa, a nossa vida ao longo desta última semana, pelo menos na nossa cidade de Sorocaba, ainda retoma esse estado de isolamento social, de distância da convivência comunitária. De fato, isto entristece o nosso coração, embora entendamos o quanto tudo isto é necessário. E como bons cristãos, unimos o nosso sacrifício ao sacrifício de Cristo. Unimos esta paixão que vivemos como sociedade humana à paixão do Senhor. E o fazemos neste altar. O fazemos em comunhão, pela celebração da Eucaristia. Hoje é festa de São Pedro e de São Paulo. A Igreja celebra neste domingo a entrega da vida, o martírio de Pedro e de Paulo. Dois homens muito diferentes, embora da mesma nacionalidade, porém, por caminhos diversos, por caminhos diferentes, cada qual se torna discípulo de Jesus e experimenta Jesus. Pedro tem a oportunidade de ser chamado por Jesus das águas do mar da Galileia, onde era pescador com seus irmãos. Convive 3 anos com Jesus. Paulo experimenta Jesus de uma forma completamente diferente. É chamado por ele e o encontra misticamente numa aparição a caminho de Damasco. Pedro e Paulo, pelo martírio, também unem suas vidas ao mistério de Cristo. A Igreja venera o sangue dos mártires, como também venera o sangue de Cristo, lembrando como Paulo entendeu esse mistério, dizendo: completo na minha carne o que faltou à paixão de nosso Senhor Jesus Cristo em benefício daqueles que me foram confiados para que eu os evangelizasse. Vemos na vida dos santos
vemos no sangue dos mártires uma continuação da mesma paixão de Cristo pela Igreja, paixão da cabeça, paixão dos membros, paixão daqueles que foram chamados à santidade e à identificação com Jesus. Da primeira leitura que nós ouvimos desta Santa Missa, brota um convite. Convite à confiança na ação do Espírito Santo que torna realidade a esperança de fé que nós carregamos em nosso coração pela graça de Cristo. Os primeiros cristãos, quando viam o testemunho dos mártires, não se escandalizavam do sacrifício, antes, pelo contrário, os testemunhos dos mártires dos primeiros séculos do cristianismo, os testemunhos dos primeiros membros da fé cristã, era justamente o oposto. Quanto mais eram perseguidos, mais os cristãos se multiplicavam. E se multiplicavam não porque eram adoradores do sofrimento ou porque amassem morrer por morrer ou se entregassem à morte por um adoecimento humano da mente, não, por um enlouquecimento, não, pelo contrário. Mas a busca do martírio, a entrega da vida por Cristo estava carregada de amor, carregada de esperança, carregada da fé que só o Espírito Santo pode comunicar. No Coliseu Romano, quantos cristãos foram dilacerados pelas feras para servir de distração para o povo romano enlouquecido e para as suas autoridades humanas. As atas dos mártires, a legenda dos mártires nos conta que aqueles que morriam testemunhando a fé em Jesus estampavam um sorriso nos lábios, porque sabiam que não estavam perdendo suas vidas, estavam confiando, entregando, como Jesus na cruz, como o Senhor na cruz. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Eles sabiam que estavam entregando suas vidas nas mãos do seu Senhor e Salvador. O Espírito Santo torna reais as expectativas da fé, a esperança da fé, pela caridade que foi derramada em nossos corações. Contemplando São Pedro e São Paulo, colunas da Igreja, nós cristãos católicos entendemos que na medida em que unimos a nossa paixão à paixão de Cristo, a nossa vida ganha fecundidade, não fecundidade humana, mas fecundidade divina, a fecundidade da graça, que o mundo não entende, que o mundo não contempla, que o mundo considera loucura e enganação, mas para aqueles que são loucos de amor por Cristo, esta fecundidade é uma realidade, talvez não para esse mundo, mas ressoa na eternidade. Hoje também a Igreja reza pela pessoa do Papa. Paulo experimenta também de Pedro a missão que Jesus lhe confiou. Depois de ter encontrado misticamente Jesus a caminho de Damasco, depois de ter seus olhos abertos pela graça e pela intercessão de Ananias, como também ter desfrutado da pregação deste primeiro cristão, Paulo tem a oportunidade de ir a Jerusalém e de encontrar-se com Cefas, Pedro. E ali, juntamente com a comunidade reunida em Jerusalém, com seu bispo Tiago e com São Pedro, ele tem a oportunidade de conhecer mais profundamente Jesus, cujo Evangelho será a direção e a meta da sua existência a partir dali. Nós somos convidados continuamente a crescer na Igreja com o ministério que Jesus confiou a Pedro, ao Papa, de confirmar a fé
dos irmãos. Hoje nós sabemos que a figura do Papa muitas vezes é atacada dentro e fora da vida da Igreja. Fora da vida da Igreja por aqueles que não entendem seu ministério, uma vez que de repente, diante de um mundo completamente dividido em autoridades, o Papa continua a ser um baluarte internacional que fala diante do mundo inteiro de paz, de solidariedade, de fraternidade, dos valores cristãos, e por isso é atacado de fora da Igreja. Muitos dentro da Igreja, por uma visão fundamentalista da fé, prefeririam um Papa mais radical, mas no coração do sucessor de Pedro arde a chama da caridade de Cristo. E esta é a justiça que conduz os santos para a vida eterna. Vimos nos últimos 30 anos um grande exemplo de papado em São João Paulo II, no modo como viveu sua vida, na tentativa de assassinato que sofreu, na superação da doença do Parkinson, até que Deus o quisesse levar deste mundo e morre em odor de santidade, deixando uma herança para a humanidade. Vimos também o sacrifício de Bento XVI, um colaborador da verdade que não sucumbiu diante das inúmeras traições que sofreu, mas teve a coragem, no limite do tempo da sua vida, da lucidez do seu ministério, de suceder o papado nas mãos de um outro Pedro que pudesse cuidar da Igreja com as forças que ele mesmo disse que já não tinha mais. Vemos agora Francisco lutando com todas as forças para que a misericórdia de Cristo não seja aviltada pelos maus. A Igreja venera o sangue dos mártires, unido ao sacrifício de Cristo. Na medida em que nós unimos a nossa paixão à paixão de Jesus, a nossa vida ganha uma fecundidade eterna e infinita que ressoa na eternidade. Não tenhamos medo de seguir a Cristo. Nos momentos bons e prazerosos, nas dores e nos sofrimentos, nas enfermidades e nas incompreensões, e principalmente quando perseguidos e humilhados. Aquele que vê o que está escondido sabe o que cada um de nós traz em seu coração e nos recompensará na eternidade. Combatemos assim o bom combate da fé, guardando a fé e perseverando no caminho da vida. Que Pedro e Paulo intercedam por nós e por toda a Igreja neste tempo de grandes desafios que cada um de nós vive, que a comunidade cristã enfrenta, que todo o povo cristão e a humanidade toda pedem a Deus misericórdia, que abrevie os tempos desta provação e nos ajude a ser Igreja com vida comunitária como tanto desejamos. Amém.